Momento da nossa Academia Marial de Aparecida, momento de Nossa Senhora dentro do programa do Bênção da Manhã. E mais uma vez eu tenho a alegria de conversar com o Padre Bogás, que é doutor em liturgia, doutor em patrística e principalmente ele também é pároco de uma paróquia de Nossa Senhora de Aquiropita. Que beleza, não? Seja bem-vindo, Bogás. Muito obrigado. E já fui pároco de uma paróquia Nossa Senhora da Saúde. Da Saúde. Em Rio Claro. Então, Nossa Senhora... Você está de bem com ela. Estou de bem com ela, porque olha, o que eu puder fazer por ela, por tudo que ela faz por mim. Tá bom. Só para curiosidade, a Aquiropita vem de onde? Uma região de Itália? Pode contar? Pode. Nossa Senhora Aquiropita é uma devoção que veio do sul da Itália, com os italianos no final do século XIX em São Paulo. Sim. E aquele povo veio de uma região da Calábria, de uma cidade chamada Rossano. E conta a história, bem bonita a história. Parece até um pouco a da nossa santinha. Um capitão, ele chamava Maurício, ele está navegando no mar Adriático quando é acometido por uma tremenda tempestade. Aí ele grita socorro por Nossa Senhora, né? Sim. Feito São Bernardo de Caravaggio, né? Cuida dessa nave. E a tempestade se aprofunda, mas ele fala, se eu me salvar, onde eu aportar com a minha tripulação, Capitão Sim. Maurício, farei um santuário para a Mãe de Deus. Na mesma noite, Nossa Senhora aparece a um monge chamado Éfrem, num lugarejo. Aí esse monge tem uma visão, Nossa Senhora diz, ao amanhecer vá à praia. Lá na praia vai encontrar um capitão com sua tripulação. Amanheceu, ele correu lá, estava lá todos jogados lá na praia, que eles Sim. foram salvos, né? E ele fala, não foram as velas e os ventos que te trouxeram até aqui, foi o manto de Maria. Aí eles fazem o santuário, Sim. porque era isso que era o dever. Fazendo o santuário, eles vão pedir um grande pintor para pintar a imagem de Maria. Ano de 580. Aí eles vão pintar a imagem de Maria, eles pintam durante o dia e à noite a imagem desaparece. Isso Sei. se repete. Colocam guardiões à frente do santuário. Ele existe ainda o santuário. Aí então vem uma senhora muito formosa com uma criança no colo e pede para rezar. Eles não querem deixar, porque estavam lá para cuidar, para que ninguém entrasse. Mas não, é uma senhora piedosa, uma senhora assim, vamos confiar. Entrou e não saiu. Quando eles entraram para ver o que tinha acontecido, eles deparam na parede Sei. a imagem daquela mulher com a criança. Aí eles saem gritando na linguagem koiné, que é o grego vulgar, saem gritando Theotokos, Sim. Aquirospita. Theotokos, mãe de Deus, não, Quiros, mão, pitá. Mãe de Deus não pintada por mãos humanas. Interessante, Aquiropita, não Aquiropita. pintada por mãos humanas. Aí os italianos trouxeram essa devoção para o bairro. Isso é do século VI? O acontecimento, sim. Sim. Sobreviveu na Sim. história, cresceu na história. E quando os italianos vieram para a região do bairro, que hoje é o bairro Bela Certo. Vista, que era o antigo Bexiga, que era a periferia de São Paulo. Quando eles chegaram, era uma zona rural de São Paulo. Imagina. Hoje está lá. Pois você conta essa história porque eu gostaria de conversar um pouquinho sobre exatamente isso aí, religiosidade popular, não é mesmo? Essa devoção mariana. Será que ela já começou com os apóstolos ou fomos nós que fomos criando depois que os apóstolos morreram? Ou será que os apóstolos já tinham aquela devoçãozinha assim, né? Olha, é a mãe de Jesus. O que você imagina disso tudo? Eu não consigo imaginar os apóstolos sem Maria Sei. ao lado deles. Que é devoção? Devoção é um sentimento de reverência que a gente tem diante de alguém. Sim. Mesmo de uma pessoa viva, eu tenho uma devoção, uma reverência. Quando você vê uma pessoa, você fica com vontade de abaixar a cabeça, entendeu? E pedir uma bênção, uma devoção Sim. à mãe. A gente tem uma devoção à mãe, temos uma devoção ao Papa, temos uma devoção a grandes pessoas da comunidade, na paróquia, tem pessoas assim, que eu tenho uma devoção para elas. No sentido amplo, devoção é reverência.
Então, nesse sentido, os apóstolos certamente nutriam grande devoção para a Mãe de Deus. Por quê? Porque a mãe do amigo, a mãe de Jesus, né? E como diz o provérbio popular, né? Se você quiser adoçar a minha boca, diz a mãe, dê doce para o meu filho. Se você quiser adoçar a boca da mãe, dê doce para o filho. Quer adoçar a boca do filho, dê doce para a mãe. Entendeu? Então, às vezes eu falo, ó Maria, vamos ficar bem aqui, porque aí você fala para o meu filho, para o seu filho, para cuidar de nós. A gente tem umas poucas cenas assim do Evangelho em que aparece explicitamente Nossa Senhora, né? Mas eu sempre fico pensando que ela muitas vezes ela deve ter acompanhado aquele grupo de discípulos, né? Homens, mulheres, acompanhando Jesus nas suas andanças para lá e para cá, num casamento aqui, numa festa ali, num momento de multiplicação dos pães. Eu fico sempre imaginando que Maria estava ali para servir. Eu fico pensando, exatamente para fundamentar o que o senhor está falando, é que o Evangelho registra algumas coisas. Sim. Mas tem muitas mais coisas que não foram registradas. Não caberia em todos os livros deste mundo, diz o evangelista. Então não caberia. Então nós temos as passagens dela, que são essas passagens bonitas. Sobretudo quem traz Maria é sobretudo Lucas, toda a infância de Jesus. E nós temos também depois João, que vai trazer mais o final da vida de Maria. Então, tanto é verdade que os evangelhos refletem bastante o início da vida de Jesus, depois a vida pública e os últimos dias da vida de Jesus. Onde nós encontramos, aí sim, muito abundantemente, manifestações de Maria, sobre Maria, acerca de Maria e nos discípulos, são os textos dos apócrifos. Os textos dos apócrifos são textos que não entraram na obra canônica da Bíblia, o cânon bíblico deixou ao lado os apócrifos, mas não os eliminou. Quando foi decidido, já no século IV, no século II nós já temos a lista dos apócrifos, mas o definitivo dos textos que nós temos, que esta é a Bíblia, este é o Novo Testamento, é no século IV. Aí então o que vai acontecer? Ali nos apócrifos que a igreja fala, não vai ser lido na liturgia, mas pode ser usado na catequese. Interessante. Por isso que os apócrifos de Nossa Senhora são mais conhecidos popularmente do que na liturgia, porque na liturgia não se lê os apócrifos. Na liturgia oficial do ano litúrgico. Sim, não, só os canônicos mesmo. E aí os apócrifos são lidos. E aí, então... Mas até porque, né, Bogás, muitas vezes no apócrifo entra um bocadinho da fantasia, da projeção, né, de muita coisa que certamente, né, não fazia parte, digamos assim, uma novela criada depois que tudo passou. Muito. É duro lidar com o senhor, hein? É o seguinte, claro, quando nós falamos de evangelho, nós tratamos de fatos basicamente históricos. Exato. Não tudo na Bíblia é história. Nós temos mitos na história, mas são coisas históricas. Os apócrifos, eles são preciosos, primeiro porque eles se diferenciam dos heréticos. Aqueles que a igreja falou, pode queimar. Se não queimar, esconde. Esses não devem servir de base. Os apócrifos trabalham com a questão que o senhor disse aí de fantasia, de romanceamento. Isso. Basta nós lermos os apócrifos pensando neste conceito. Não tome o apócrifo como uma história. Tome o apócrifo como uma mensagem bonita. Uma mensagem bonita. Que aconteceu ou não historicamente não importa no apócrifo. No apócrifo importa que tem uma mensagem bonita a ser contada. E em tudo isso, então, a gente imagina que Nossa Senhora, a convivência dela talvez com os apóstolos, que parece mais, assim, podemos supor, é exatamente depois da morte de Jesus. Aí ela é assumida... Pelos apócrifos, ela é assumida depois da morte de Jesus, como o apócrifo da Assunção de Maria. Entendeu? Ela é assumida. Mas na Bíblia, eles têm essa reverência, essa devoção a Maria como a mãe do Mestre. Então eles têm esse respeito. João toma Maria, aquela passagem é
brilhante, mãe eis o seu filho, filho Sim. eis sua mãe, é uma referência magnífica. Então, no sentido amplo, desde que eles são discípulos de Jesus, eles são devotos de Maria. Desde que eles adoram Jesus como Deus, eles têm uma reverência à mãe de Jesus, que é Deus. E creio que nesse ponto, então, nós católicos, eu acho que a gente mantém exatamente essa tradição maravilhosa, né? Porque Jesus não ia falar, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, se essa mulher já não estivesse plenamente integrada dentro daquele grupo de discípulos, apóstolos que acompanhavam Jesus. Ela já era super conhecida, super estimada, amada. Desde as bodas de Caná. Então. Explicitamente nas bodas de Caná, eles desceram, certo, para Jerusalém, e Maria estava com eles, seguiu como discípula a eles. Eu gosto demais de ficar fantasiando aqui, eu sou apócrifo também. Fantasiando todo esse tipo, estilo de vida, jeito de conviver, né, de se ajudar, de cozinhar um para o outro. Quase que Maria faz com que a casinha de Nazaré criasse rodas e fosse acompanhando aquele grupo de Jesus, ajudando aqui, ajudando ali, ela e outras mulheres, né, que acompanhavam Jesus. Então, o gostoso do mistério da encarnação é exatamente, né, perceber que Deus se encarnou na rotina, né, de uma vida de família, de um grupo de pessoas. Eu acho que exatamente a encarnação não foi no templo, não foi no palácio, foi ali no meio do povo, no meio da gente, no meio da vida normal. Na vida cotidiana. Eu vou mandar para o senhor depois o filme que nós fizemos, chama São José o Bom Carpinteiro, que é feito do apócrifo de São José. Sim. E vou mandar também o filme que nós fizemos chamado A Relíquia, que é a história de Nossa Senhora a Quiropita. Se o senhor gosta dessa literatura apócrifa, a tomada como apócrifo, né? Sim. Como um livro piedoso, devocional, o senhor vai ver que a história de São José é belíssima, belíssima. Não vamos começar a contar, porque vai ter censura no ar aí de tempo, né? Maravilha. Nem me fale, porque São José é o meu mais querido, depois de Nossa Senhora é o mais querido que tem, né? Bom, Gás, mais uma vez, muito obrigado, já mandaram um recadinho aí, acabou, né? E é um momento, então, dessa bênção da manhã, e você é sempre uma bênção no momento que começa, assim, a discorrer sobre aquilo que para nós é a nossa memória gratificante, né? E santificante também. Isso é bom demais, né? Fica aí com vocês, então, bênção da manhã, e mais uma vez, obrigado pela sua atenção a esse Momento Marial.